Fala, meu povo. Pronto, estamos aqui mais outra vez para dar continuidade dos nossos vídeos falando sobre o nosso maravilhoso continente, que é conhecido como um continente quente, como um continente cheio de animais, como um continente do povo sofrido. Lembrei que estava conversando com um cara um dia, ele me perguntou, falou, e aí, cara, como é que é a temperatura lá no seu... Como é que é a temperatura lá na África? Aí eu falei para ele, no meu país, a temperatura lá é como no Brasília, é como a temperatura de Brasília. E aí ele falou, olha, até a África é menos quente que o Cuiabá. E aí eu respondi para ele, o meu país não é a África, o meu país está na África. Então, aí, de acordo com as nossas convivências, vamos perceber que poucos conhecem sobre a África. O objetivo de hoje do nosso vídeo é falar sobre os grandes rios da África. Um continente muito rico. Quando eu falo muito rico, é com muita convicção. Porque o continente africano é um continente muito abençoado em várias perspectivas. Quando a gente vai falar sobre os principais rios do mundo, os maiores rios do mundo, o que é que vem nas nossas mentes? Vem na nossa mente Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Vem o rio Nilo, vem o rio Yangtze, vem o rio Mississippi, assim por diante. Mas você sabia que a África é lar de alguns dos maiores e mais importantes rios do planeta? Então, hoje vamos conhecer os grandes rios africanos, que são fontes de vida, fontes de cultura, fontes históricas e fontes econômicas para milhões de pessoas no continente africano. Hoje vamos falar, dos principais rios da África, como falei agora. Mas deixa eu falar um pouquinho assim, de uma forma rapidamente, do ranking dos talvez 5 maiores rios do mundo. Primeiro vem o rio Amazonas. Contudo, se você for pesquisar, vai ter algumas fontes que vão falar, não, o maior rio do mundo, é rio Nilo. Mas eu acredito que o maior é o rio Amazonas, que fica na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. E na segunda posição do ranking dos maiores rios do mundo, segundo é o rio Nilo. Por incrível que pareça, rio Nilo, e fica no continente africano. E o terceiro maior rio do mundo, em termos de ranking, vem o rio Yangtze, que fica na Ásia. E o quarto maior rio do mundo, podemos citar, é o rio Mississippi. Esse rio fica na América do Norte. E o último rio, em termos de ranking, temos o rio Yenisei. Essa aqui fica na Ásia. Então, o rio Nilo é o segundo maior rio do mundo, em termos de extensão, e é o maior rio na África. É um símbolo de civilização e de resistência. O rio Nilo. Então agora vamos falar dos grandes rios da África. Os grandes rios que ficam nesse continente, que é a África. O primeiro maior rio da África é o rio Nilo. O rio Nilo tem uma extensão muito grande. Esse rio passa na Uganda, Sudão, Egito, assim por diante. Então é um rio muito extenso, e o principal rio na África, é o maior rio no continente africano. Qual que é a importância do rio Nilo na África? O rio Nilo é a fonte da civilização egípcia. Irrigação, agricultura, energia hidrelétrica. Essa é a importância, algumas importâncias, na verdade, que podemos citar sobre o rio Nilo. E o segundo maior rio no continente africano é o rio Congo. Alguns falam de Zaire.
também é um rio muito extenso, né? Aproximadamente quase 5.000 quilômetros quadrados. E temos esse rio Congo, ele passa pela República Democrática do Congo, vai até Angola, depois vai para a República do Congo, porque temos República Democrática e temos República do Congo, tem dois Congos, né, na África. Curiosidade, talvez, do rio Congo, é o rio mais profundo do mundo. O rio Congo é o segundo rio mais, ou seja, é o rio mais profundo do mundo e é o segundo maior rio do continente africano, extensão e volume de água. O rio mais profundo do mundo é o rio Congo. Entendeu? Então, isso fica na África. Esse continente é abençoado. É um continente rico. Agora vamos falar do terceiro maior rio da África. É o rio Níger. O rio Níger também é um rio muito extenso. Rio muito maravilhoso, lindo. Esse rio começa na Guiné, passa pelo Mali, Níger e Nigéria, né? Então é um rio também um pouco extenso, ou seja, muito extenso. É o terceiro maior rio no continente africano. Ele passa por esses países que eu falei agora, que é Guiné, Mali, Níger e a Nigéria. E também outros países lá que podemos citar. A importância do rio Níger está mais centralizado na agricultura, no transporte, né? Em transportar pessoas, com mercadorias e tudo, e a pesca na África Ocidental. Né? Então, essa aqui talvez são as principais importâncias que podemos citar desse rio, que é o rio Níger. Agora vamos falar do penúltimo rio, que é o rio Zambezi. Também é um rio muito extenso, continente africano. Esse rio passa pela Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. Né? A sua rota, a sua extensão, passa basicamente nesses grandes países da África, né? O famoso por as cataratas Vitória e a represa de Caribe. Não sei se você já ouviu falar disso, mas esse é o rio Zambezi. E o último rio, talvez que podemos mencionar aqui, que é da África também, é o rio Limpopo. Não sei se você já ouviu falar do rio Limpopo, é um dos grandes rios também da África. Ele passa pela África do Sul, vai para Botsuana, Zimbábue, Moçambique também, né? Então é um rio muito importante no continente africano e é o quinto maior rio no continente africano. Principal importância que podemos citar desse rio é agricultura e fronteira natural. Essa é a principal importância desse rio. Então, os rios africanos são muito mais do que apenas águas. São fontes de cultura, fontes de comércio, como falei, e fontes de sobrevivência. Então, tem muita importância para o continente africano. Então, para não deixar o vídeo longo, decidi falar apenas assim de uma forma mais por cima. Se você quiser que eu aprofunde um pouco num desses rios que eu falei agora, vou fazer um vídeo especificamente para cada um desses rios. Isto é, se for necessário. Então, gostou de conhecer os rios do maravilhoso continente, a África? Então, inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais e compartilhe com quem precisa descobrir o verdadeiro, ou seja, a verdadeira África. Com o nosso projeto África, vamos conhecer a verdadeira África. Maravilhoso continente e muito abençoado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Nos próximos vídeos talvez vamos falar algumas curiosidades também muito importantes. Então você não pode perder os próximos vídeos que vão sair logo. Bora lá, gente. Inscreve no canal. Abraço.